Olá, meus alunos, eu sou o professor Adilson. Nós iremos fazer hoje uma aula de revisão de geologia. Não caberá todo o assunto aqui, mas alguns pontos importantes, fundamentais, que é para direcionar e ajudar você na prova que nós teremos. Vamos lá? O primeiro ponto que a gente precisa saber é para que serve a geologia? Que ciência que é essa? Bom, vamos deixar claro uma coisa. A geologia ela é uma ciência que estuda a Terra. E a Terra, quando eu falo a Terra, é Terra com um T maiúsculo, porque é o planeta Terra, certo? Como assim estuda a Terra? Estuda a formação da Terra, estuda as transformações no planeta Terra. Transformações? Sim, formação de montanhas, formação de planícies, como é que muda esse relevo, ou será que sempre foi assim, sempre será? O pico do Everest, por exemplo, com mais de 8.000 metros de altura, sempre foi assim? Sempre teve os 8.000 metros de altura? Então é isso que a geologia estuda. Muito bem. Nós precisamos entender, por exemplo, que o nosso planeta, o planeta Terra, ele é um planeta que a gente diz que ele é dinâmico. Ele não é estático, ele não é paradinho. Paradinho, que eu digo no sentido, não é que eu estou dizendo que ele não tem rotação. Não é que eu estou dizendo que ele não tem translação em torno do Sol. Não é isso. Eu estou dizendo que o planeta Terra, como um todo, está num processo contínuo de transformação. Mas a gente não vê isso, professor. Nosso tempo de vida ele é muito curto em relação ao tempo de existência do planeta Terra. Nosso tempo de vida não dá para acompanhar praticamente nenhuma transformação. Mas, formação de montanhas. As montanhas, elas não nasceram montanhas, elas foram se formando montanhas por conta dessas interações que ocorrem no planeta Terra, porque ele é dinâmico, ele está mudando. Essas montanhas que hoje existem, um dia foram formadas, outras estão se formando, e as que existem hoje, no futuro, tendem a não existir. Nós temos processos erosivos que desmancham essa montanha. Entre eles, água, o mais intenso deles. Outro, vento. Processos de transporte por água, por vento, erode, transporte, erosão, transporte, isso acaba modificando todo o ambiente. Aquilo que era uma planície pode, em algum momento, começar a se transformar num planalto, com elevação de montanhas. Aquilo que eram montanhas, em algum momento começa a erodir, começa a ser transportado esse material em um futuro distante, talvez uma planície. E assim por diante. O planeta Terra é um planeta dinâmico. Quando a gente fala do que é feito, como que é feito a Terra, na verdade não é a Constituição, mas assim, qual é a estrutura, Estrutura. Bom, nós podemos dizer que o planeta Terra, ele é praticamente uma esfera, levemente achatado nos polos, mais achatado nos polos. Então, portanto, o desenho aqui, o esquema aqui não reflete isso, mas ele é um pouco maior, o diâmetro no Equador, ele é um pouco maior e, portanto, ele é mais achatadinho nos polos. O planeta Terra está em equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio hidrostático, e por isso tem esse formato de esfera. E temos aí camadas. O interior do planeta Terra a gente chama de núcleo, porque são camadas diferentes, então a gente precisa separar para estudar melhor. O núcleo ocupa um volume de aproximadamente 16% do total do planeta Terra. É um volume considerável. Mas esse núcleo ele é dividido basicamente em duas partes. Um núcleo que a gente diz que é mais interno, aqui, núcleo mais interno, e tem um núcleo mais externo. Composição é diferente? Não, é muito parecida segundo os dados obtidos. Mas esse núcleo mais interno aqui tem grande quantidade de ferro, grande quantidade de níquel, são metais mais pesados,
estão aqui no centro e por conta dessa grande pressão aqui que nós temos, esse núcleo interno ele é sólido. Enquanto que o núcleo externo ele é mais líquido. É claro que não existe aqui, esse aqui é um núcleo interno, isso aqui é totalmente sólido, daqui para cá, desse pontinho para cá já é tudo líquido. Não, existe uma mudança gradual. Isso é importante a gente entender. Essa região maior que nós temos aqui, representando, é o que a gente chama de manto. Esse manto, ele ocupa aí mais do que 80% do volume de todo o globo terrestre, de todo o planeta Terra, né? Esse manto também sofre divisões. Nós temos um manto inferior, é esse manto que surge aqui, né? Se expande, ele é sólido e formado em grande quantidade por uma rocha chamada peridotito, né? Uma rocha peridotito. E nós temos também, mais próximo aqui, o que a gente chama de manto superior. Então temos um manto inferior e nós temos um manto superior, que é o manto mais externo, né? Dividindo essas duas camadas de manto, que é o básico para nós agora, nós precisamos entender que nós temos uma camada mais externa ainda que a gente chama de crosta terrestre. Então vamos ver. Nós temos, na formação do planeta Terra, as estruturas, nós temos o que a gente chama de núcleo, que divide interno e externo. Nós temos o manto, também dividido em interno, inferior e superior. E nós temos o que a gente chama a crosta terrestre, que é essa casquinha, né? Essa casquinha onde nós vivemos. Essa crosta, ela é chamada de crosta continental, uma parte chamada de crosta continental, que tem aí uma espessura variável, depende da localização, pode variar entre 20 e 50 quilômetros, então a gente coloca aí na média uns 30 e poucos quilômetros de média de espessura. O que é essa crosta continental? É a crosta onde estão os continentes. Continente africano, continente europeu, continente americano e assim por diante. Então, onde estão os continentes é a crosta que a gente chama de continental. Existe também o que a gente chama de crosta oceânica, bem mais fina, notem, em espessura entre 5 e 10 km de espessura, contra 20 a 50 da crosta continental. Enquanto a crosta continental tem grande quantidade de sílica e alumínio, a crosta oceânica já tem uma grande quantidade de formada basicamente por rocha basáltica, tem grande quantidade de ferro. Essa crosta oceânica, evidentemente, é a crosta que está abaixo dos oceanos. Quando crosta continental e crosta oceânica se movimentam, alguma coisa vai acontecer e a gente vai ver o que acontece aqui daqui a pouco. Mas notem, crosta oceânica tem uma densidade superior à densidade da crosta continental. Portanto, a gente diz assim que ela é mais pesada. Bom, nós temos também o que nós chamamos de minerais. Os minerais que são os constituintes das rochas que nós vemos tanto por aí. O que é um mineral? O mineral é uma substância sólida. Então nós sabemos que tem que ser sólido. Então ele é um cristalino sólido de ocorrência natural. Quer dizer, não é fabricado pelo homem, né? E além disso, ele tem que ser inorgânico. Como assim, professor? É que você pode ter um sólido orgânico, formado por cadeias carbônicas a partir de organismos vivos, né? Não é isso, né? Tem que ser inorgânico, ou seja, não tem átomos de carbono formando cadeias aí. Muito bem. Composição dos minerais. A grande parte dos minerais, eles são constituídos de 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, a gente pode colocar aqui bauxita. Bauxita, de onde se extrai o alumínio, né? A bauxita é um mineral. Essa bauxita tem constituição de alumínio
e de oxigênio, Al2O3, é o óxido de alumínio. Então nós temos aí o elemento alumínio e o elemento oxigênio na composição do mineral. E os diversos minerais que nós temos no planeta Terra, grande parte deles são formados por 2 ou mais elementos. Mas existem também aqueles elementos que são chamados de nativos. Como assim? É porque só tem um elemento que constitui ele. Por exemplo, você encontra um mineral chamado de, corrigindo aqui, ouro. Somente o elemento ouro participa da constituição desse mineral. Então, a gente chama de elemento nativo. Prata. Então, existem alguns elementos que nós chamamos de nativos. São aqueles minerais formados por um único tipo de elemento. Essa é a divisão básica que a gente faz. Tratando de minerais, nós podemos dizer que eles podem ser classificados de várias formas, e uma das formas de identificação é por aquilo que a gente chama de dureza. Dureza. O que é dureza, né? Ou seja, se eu pego um mineral e outro mineral e crio uma fricção entre eles, eu raspo um no outro, aquele que ficar riscado é um mineral menos duro e aquele que risca tem maior dureza. Então os minerais têm essas características, alguns são mais duros, outros nem tanto. Para isso existe a escala de Mohs. A escala de Mohs é uma escala que vai de dureza de 1 até 10. Vai de 1 até 10. Essa escala, o 1 é o menos duro, o 10 é o mais duro. Nós temos como exemplo aqui o talco. O talco é um mineral. Esse mineral você consegue riscar até com a unha, porque a dureza dele é muito baixa. Significa que a sua unha tem uma dureza muito maior. Mas a unha não é mineral, porque não é um composto inorgânico. Tá? Então, talco é um mineral que está na escala 1, na menor escala de dureza, portanto, menos duro. E se essa escala vai até 10, quem é que está no topo lá 10? O diamante. O diamante é um mineral formado exclusivamente por carbonos, né? Por átomos, pelo elemento carbono, e é o mineral mais duro que existe no planeta Terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar aqui o diamante e pegar qualquer outro material e passar o diamante, criar uma fricção entre o diamante e a superfície desse outro material, o diamante sempre irá riscar o outro material, porque o diamante tem uma dureza superior, ele é o mais duro. Notem, eu estou falando de dureza, eu não estou falando de resistência. São coisas diferentes. Tá? Uma pancada num diamante pode esfacelar ele inteiro. Uma pancada em um outro metal pode apenas deformá-lo. São coisas diferentes. Estou falando de atrito, de risco. Ou seja, se você quiser então encontrar um diamante, e na natureza um diamante não é brilhante normalmente, você precisa polir ele. Para polir, você precisa então atritar um outro material para que ele adquira brilho, para fazer o polimento. Bom, se o diamante é um material, é um mineral de maior dureza que existe, tem alguma coisa que risca o diamante? Não, a não ser o próprio diamante. Então você tem que usar outro diamante, ou pó de diamante, para polir esse lindo diamante que você conseguiu, para que ele tenha o brilho desejável, a aparência adequada. Essa é uma pequena parte da nossa revisão, nós iremos continuar a nossa revisão na nossa próxima aula. Eu espero que isso aqui tenha ajudado você e direcionado as suas ideias no estudo da geologia, das várias aulas que a gente teve até agora. Um abraço, até a próxima revisão.